Fala galera, beleza? Bora acompanhar aí, fechamento de mercado do dia 16 de dezembro. Hoje é quarta-feira, né? Rolagem do índice, né? Foi o motivo aí dessa puxada gigantesca, né? A partir das 3 horas da tarde, né? 2h55, começaram a atacar a venda nesse índice, né? Em vez de fazer a rolagem, eles optaram por comprar o contrato novo. E aí tivemos 4 players grandes atuando na compra, né? No dia de hoje: Morgan, Bradesco, Genial e Credit, principalmente Morgan, né? Que puxou aí com 20 mil contratos praticamente. Vamos dar uma olhada, tá? Como a gente tinha previsto no dia anterior, lembra que a gente estava pensando em uma possível posição de compra, né? Por conta do mercado que veio caindo sem volume, por conta do OBV que vinha rompendo o topo, né? E tudo mais. Apesar de que hoje, né? A gente de fato tentamos romper o topo, tá? Mas não teve jeito, o mercado de fato ele conseguiu chegar lá em cima, atingiu nossos alvos de Fibo na parte da manhã, que a gente já vai dar uma olhada. Quando a gente voltou, começou a romper topo anterior, tá? O mercado voltou a fazer um pullback, depois quando a gente volta, não tendo força para romper, começa ali um movimento, um exemplo de topo duplo, né? E o mercado inverte na perda dessa mínima, aciona ali um pivô de baixa também, que faz uma regressão à média, usando a resistência do topo como suporte e o suporte que a gente tinha no topo usando como resistência, e depois quando a gente volta perde o pivô de baixa, perde a média de 200, aciona uma outra possível entrada para a gente aqui buscar alvo, tá? Detalhe, dificilmente o dólar vai continuar subindo com o índice fazendo esse movimento, tá? 2.000 pontos de alta, dificilmente o dólar continua fazendo esse movimento. Vamos ter que esperar um pouco aí agora, ver se o índice vai trazer essa volatilidade positiva aí para os próximos dias também, tá? O que a gente tem aqui no diário? O ABV voltou a subir, tá? Não teve força para romper topo e a gente tem muito volume na compra entrando. Mas hoje foi rolagem do dólar, a quantidade de negociação foi absurda. Então pode ter uma pequena distorção em relação ao volume por conta do dia que é hoje, né? Assim quando é o vencimento de opções, troca de contratos e assim por diante, tá? Então vamos esperar amanhã. A gente rompeu também o nosso alvo no semanal, tá? Lembra que a gente tinha uma consolidação no semanal, já que a gente rompeu sem fazer pivô. A gente espelhou todo esse movimento de queda para cima. O terceiro alvo era o nosso alvo, o último alvo aí, de 117,200. O mercado inclusive rompeu com volume, né? Assim, não tem muito volume no semanal porque a semana ainda não acabou, mas hoje a gente consegue ver que em relação aos dias anteriores a gente teve bastante volume. Mas como eu falei, pode ser por conta da troca de contrato, tá? Então bora começar aí no dólar, tá? A gente começou trabalhando com as retrações do dia 14, porque no dia 15, né, a gente tentou ali romper topo, não conseguiu, e voltou e continuou trabalhando dentro da range. Portanto, a gente pode manter as retrações, já que o 61.8 lá no 85 foi uma região que se mostrou já muito importante no dia anterior, tá? Foi a mínima do dia, 2 vezes, antes de jogar para cima, e depois, quando o mercado voltou a cair, também serviu de suporte, tá? O mercado abriu com um bom gap de baixa, o que foi estranho, né, porque a gente estava esperando sim um movimento de alta, pelo menos no início da manhã, e não teve outra, tá? Seu primeiro movimento foi reto para cima, né? Dificilmente a gente consegue pegar uma posição aqui. O mercado subiu praticamente em linha reta, muito rápido. Teria que especular demais para tentar pensar em uma posição, né? Exagerando muito, muito, muito. A gente tem o primeiro candle que rompe a VWAP, o segundo candle volta, faz um pullback e volta a subir no rompimento deste topo. A gente podia espelhar este movimento. Mas esse tipo de operação, né, em um candle só, é muito difícil de fazer. É praticamente jogar a moeda para o alto, tá? Deixa eu ver se nos 2 minutos a gente teve alguma operação do tipo. Nos 2 minutos essa entrada fica um pouco mais clara, tá? Porque a gente faz um topo, trabalha acima da VWAP e os candles de exaustão anteriores continuam trabalhando acima, né? Depois a gente faz um pullback na VWAP, no rompimento desse topo a gente podia, né, projetar seu alvo aí, pelo menos espelhamento. Se eu tivesse que pegar 50%, o alvo atingido, quando ele arma um pivôzinho nos 2 minutos, tá? Detalhe que nos 5 minutos esse pivô não acontece, tá? Nos 5 minutos esse aqui é um candle só. Porém, nos 2 minutos a gente já tem um alvo lá no 117, se eu não me engano. Por quê? Porque a gente rompeu o topo anterior, o mercado fez um recuo lá na média de 9 nos 2 minutos e voltou a subir confirmando a tendência de alta, tá? A gente tinha um alvo lá no 17. Podem ver que nos 5 minutos isso não acontece, tá? A gente não tem recuo nenhum nos 5 minutos. Por isso que essa entrada ficou difícil, foi uma entrada muito ligeira, só pegou quem fez esse ajuste fino aí e trouxe o mercado para os 2 minutos, um time frame de 2 minutos para tentar buscar uma operação um pouco mais rápida, tá?
O que acontece? O mercado faz um topo, consolida. Então a partir daqui eu começo a pensar em um power breakout ou um breakout na compra. Coisa que vem acontecer, né? A gente faz um pullbackzinho ali na média de 9. Se a gente romper esse topo, podia pensar em compra, não acontece, a gente perde a média de 9 e vem testar ali a média de 20. Eu vou tirar aqui rapidinho, tá, gente? Para não confundir nós. Vou tirar essa aqui também. Depois a gente vem testar a média de 20, né? Coisa de um pontinho ali que faltou, um ponto e meio. Daí a gente volta a romper. No rompimento deste martelinho aqui, que usou como a média de 20 como suporte, poderia pensar em uma compra ou rompimento deste topo, tá? Para fazer uma entrada de breakout. Acontece que o mercado não chegou a subir muito, considerando o máximo aí, chegou a dar 9 pontos de gain, tá? Levando em consideração que a gente tinha um alvo aqui no 17, em cima dos 2 minutos, foi plausível. O que me levou a sair dessa compra, né, que a gente fez na sala, foi porque simplesmente o mercado tentou romper topo diversas vezes e não conseguiu, tá? E vocês já sabem que se não tem força para romper topo, a gente volta para as retrações, tá? Essas foram as duas possíveis entradas que eu consegui enxergar aí no dólar. Essa entrada rompendo este topinho aqui foi a que eu fiz junto com os alunos. O mercado chegou a subir, fez alguns falsos rompimentos, mas não se manteve acima, voltou a cair. Não chegou a dar muito ponto de gain, tá? O que a gente faz agora? A gente tem a fibra do mínimo do fundo ao topo. E temos as retrações. A gente vê que o mercado volta, né, trabalhar na média de 20, faz um pullback, cai, testa a retração de 61.8, faz um pullback na média que a partir de agora já está descendente. Quando a gente perde, dá para pensar em uma possível venda, tá, com o alvo lá embaixo. Só que, gente, aqui seria uma inversão de tendência muito forte e seria contra a tendência primária do dia. Então essa é normalmente uma entrada mais arriscada. Normalmente quando o mercado atinge um alvo nos 5 minutos, consolida e depois faz um movimento de inversão com pullback na média, fica mais interessante. Aqui tentou romper topo, tentou, não conseguiu, perdeu, voltou, afundou, tá? Foi também uma entrada mais rápida, mais difícil. Eu acho que nem chegou a testar nosso alvo na venda. Deixa eu ver aqui. Então, sendo o mais conservador possível, considerando aí o primeiro fundo que ele fez antes de fazer o pullback, tínhamos um alvo no 84, 85 aí junto com a retração de fibra. Faria todo sentido, já que o mercado não teve força para romper topo, a gente volta a testar a retração, tá? Para falar que atingimos, tá? Faltou 2 pontos e o mercado volta a consolidar, volta a trabalhar acima das médias, tá? E aí sim, a gente ganha o topo anterior, arma mais um pivôzinho de alta. E as médias começam a apontar para cima novamente. E a gente tem o que? Uma consolidação, um power aqui na média de 9. O interessante é quando acontece na média de 20, tá? Mas nem sempre vem. Quando a tendência está muito forte, ele testa somente a de 9 e vai dar para pensar em uma compra no rompimento deste topo, ou até na confirmação deste pivô de alta, tá? Nossas entradas estariam por aqui, ou no rompimento do pivô de alta, tá? Projetando esse alvo, 135 era o alvo, lembrando que se a gente não perde retração de 61, a gente volta para a retração do topo, tá? A gente volta para o topo anterior. Portanto, já era esperado que o mercado viesse aqui sem trabalhar com um alvo de projeção de fibra, tá? Só trabalhando com retrações, a gente já podia, né, tentar imaginar o que podia acontecer com o dólar. A gente vem, tá? Praticamente é isso, só sendo suportado pela média de 9, atinge o topo, tenta romper, não consegue fechar acima, tá? Depois o mercado volta, testa a média de 20 e volta a subir. Opa, perdi alguma coisa aqui, perdi o meu volume. Pronto. O mercado volta a testar a média, volta a subir. Quando ele não consegue romper topo, faz um topo duplo, né, um padrão de inversão. A gente farma até um pivôzinho de baixa. Porém, esse pivôzinho de baixa, por que é um pivôzinho? Porque esse aqui ainda pode ser um fundo mais alto que o anterior, né, e o mercado volta a continuar a subir. Por mais que a gente tivesse um fundo aqui, foi muito rápido, muito fraquinho. A gente ainda estava com as médias laterais ou querendo subir. E quando a gente perdeu esse candle, a gente voltou a trabalhar acima dele, tá? Por isso que eu não considerei um segundo topo, um segundo fundo. A gente fez um fundo que poderia ser mais baixo que o anterior, então eu considerei somente quando a gente perde este fundo, armando o nosso pivô. O que a gente tem aqui? Topos e fundos, a fim de ter as retrações, tá? Eu vou tirar do dia anterior porque a gente já tem a de hoje, não precisa trabalhar com a do dia anterior agora. E a gente tem um alvo de pivô, também quando perdemos este fundo, tá? Com alvo no 84, que era a retração de 61.8. O que é isso aqui? O mercado estava fazendo topos e fundos ascendentes, tinha uma tendência de alta declarada, as médias estavam apontando para cima, o mercado não tem força para romper topo, faz um padrão de inversão que é este topo duplo,
passa a perder as médias, elas apontam para baixo, a gente faz um pullback nela e volta a cair, tá? Dando possíveis vendas para nós, perdendo este candle com stop na máxima, dando oportunidade de venda perdendo o pivô de baixa, tá? Perdendo junto com a média de 200. Se a gente tivesse que vender acima da média de 200 seria um problema, como a gente acabou dando uma entrada depois que perde a média de 200, uma média ainda que inclusive vem lateral, né, não contra nós. Então seria muito bem-vindo uma venda. E a melhor de todas foi essa daqui, já que a gente teve lá um cansaço na compra, um pullback na média, um candle de exaustão, um giftzinho, corpo e pavio pequeno, pouco volume, se a gente considerar aí com o volume dos ascendentes. O volume está baixo, tá? Uma entrada na rompimento desta mínima com stop na máxima, tá? É bastante interessante. E o alvo a gente já tinha, né? Se confirmasse a perda deste fundo, para buscar lá o 84. A gente chegou a perder, né? E fechou em cima. Deixa eu trazer de volta a retração que a gente... Ih, vou ter que traçar de novo. Quando nossos alvos de FIBO combinam com os alvos de retração, os pontos de retração, fica bem fácil da gente manipular nossas operações, porque a gente teria dois suportes aqui, que seria tanto o alvo de FIBO quanto o alvo de retração, da mesma forma que foi aqui no topo, no 134, enquanto o nosso topo de retração era o 131. Tá? No mais, o mercado fez, os compradores jogaram o mercado para cima e os vendedores depois jogaram o mercado para baixo, né? A tendência agora é ficar consolidado. Acreditava numa puxada mais forte de alta, mas com o índice subindo tão forte assim, não tem como o dólar não se manteve aí acima do topo. A gente pode continuar trabalhando com essas retrações, principalmente porque a gente consegue ver, tá, o respeito que essas retrações estão tendo em cima do preço, tá? Rompemos, fomos embora, voltamos, viemos testar, não perdemos, voltamos para o topo, não rompemos, voltamos para o fundo e a gente segue, né, fechado em cima da retração. As médias vêm apontando para baixo, a média de 200 querendo inverter, vamos esperar o primeiro movimento amanhã. Tá? Se a gente abrir com gap de alta, principalmente acima da média de 20, eu acredito que a gente pode voltar novamente a testar o 131. Se perder, né, perder este fundinho, a gente volta a testar o 56, lá, a retração de 38. E possivelmente a gente volta lá para os 5 e 11, tá? Fundo do dia. E se chegar a acontecer isso, a gente pode inclusive perder os R$5, né, que é um suporte bem psicológico muito forte. O dólar vai perder os R$5. Tá? Tendência macro, continua igual. A gente parou de fazer topos, viemos fazer um fundo, perdemos a média, ainda estamos com topos ascendentes, mas já perdemos a média. Então vamos ver se o mercado vai ter de fato essa força para voltar para baixo. Tá? O que mais que a gente tem? Vamos no índice. Tá? A gente tinha um alvo semanal lá de 117 que foi rompido com o volume, mas acredito que esse volume pode estar exagerado por conta, né, do dia de hoje que foi a mudança de contratos. O que a gente tem? Apesar de ter um dia aí com gap de baixa no dólar, que fez o primeiro movimento de alta, no índice a gente abriu praticamente no 0 a 0. Tá? Fechamos aqui e abrimos aqui, praticamente nada de gap. Seu primeiro movimento foi bem lateral, né? A gente ficou fazendo topos e fundos aí ao longo da primeira hora, até que a gente perde essa consolidação. Quando a gente tem uma consolidação lateral, né, um retângulo, eu gosto de projetar 100% do alvo para o lado que rompe, tá? E tá lá, tá? Acabou cravando aí a mínima do índice. Se teve entrada aqui, pra mim fica muito difícil, que o mercado lateral é complicado operar, tá? Principalmente porque as médias não tinham uma tendência, a gente não vinha fazendo topos descendentes, né? Às vezes a gente vem fazendo o mesmo fundo, mas os topos vêm cada vez mais baixos, né? Dando uma ideia de que vai cair. O mercado vem, faz um fundo, depois faz um fundo mais baixo, depois volta faz um fundo mais alto, né? Bem bagunçado esse início da manhã pro índice. Mesmo que a gente não faça operações, é nosso trabalho estudar para saber até onde ele pode ir, tá? Da mesma forma que foi na compra, tá? Essa é a retração do dia anterior. Deixa eu amarelo aqui. Normalmente a gente vem testar a retração de 50, tá? A gente pode ver que teve briga aqui na retração de 50, a gente faz um pullback na média de 9, perde e volta rapidamente. Ou seja, se a gente não consegue trabalhar abaixo da retração de 50, a tendência é voltar para o topo, tá? A tendência é voltar para o 116,720. Coisa que a gente faz isso aí praticamente um candle a partir das 2h55, que é quando o pessoal começa, né, a fazer a troca de contratos. O que a gente tem aqui? O mercado faz, já não tivemos força para romper fundo e continuar essa tendência de baixa, a gente vem e rompe topo anterior. Portanto, a gente já tem um pivôzinho de alta, tá? Rompendo a média de 200, jogando a nossa média aí, ainda tá negativa, tá? Então, e aí o mercado faz um pullback, quando a gente vem rompendo
este topo, as médias já estão apontadas para cima. Pode ver que a média 9 já está em cima do preço e a média 20 já está bem inclinada. A média 200 também está querendo começar a subir. No mínimo ela está lateral, então a gente não tem contraponto. Se tratando que a gente já rompeu a retração de 50, a tendência é voltar para o topo. Tá? E essa para mim foi a única operação plausível no índice, tá? Já que a gente tinha finalmente confirmado uma tendência que era esse topo e fundo ascendente, tá? Uma entrada no rompimento deste pivôzinho, tá? Se a gente tivesse que projetar alvo, né, facilmente chegou ali e rompeu o terceiro alvo, 117.400. Esse aqui seria o último alvo, mas a gente sabia que tinha um alvo no semanal, sabia que podia voltar a testar topo, tinha alguns pontos. Só trabalhando no barra, tá? Conforme o candle vai fechando, a gente vai colocando o stop abaixo dele, né, a fim de seguir junto com o mercado e ir progredindo. O mercado chegou a romper, acho que todos os pontos, rompeu tudo. Como o mercado não fez um pivô efetivo, tá? Fez só esse pivôzinho, como o pivô foi tão curto, não tem como projetar um alvo muito longo. Então, normalmente eu espero ele me dar um pivô um pouco mais acessível, né? Um pouco mais claro. Só que esse pivô aqui embaixo, se a gente for considerar de fato o candle que rompe tudo, né? Foi um candle muito longe. Dessa forma, a gente teria que projetar um alvo em cima de 2.000 pontos, que daria mais, pelo menos, 1.200 pontos para cima, tá? Também não seria plausível para um dia de day trade, né? Considerando os dias que a gente vem tendo, dificilmente a gente tem um dia de alta com 4.000, 5.000 pontos, tá? Então o que a gente pensou, né? Se alguém não fez essa entrada, a gente tinha que pelo menos acompanhar o mercado para saber até onde ele podia ir. O que eu fiz foi espelhar toda essa pernada de baixo, tá? E jogar para cima, né? Já é a mesma coisa que a gente faz às vezes em uma consolidação menor. Quando o mercado rompe uma consolidação sem deixar pivô, a gente espelha o movimento. O que eu vou fazer é pegar este topo, pegar este fundo e vou espelhar para cima. Esse aqui seria o primeiro alvo. Coincidiu aí de ser praticamente o topo do índice, onde ele deixou ali um pivôzão. E o nosso segundo alvo, tá? Que normalmente o índice gosta de pegar segundo alvo, assim como respeita a retração de 50%, 118.100 pontos, tá? Acabou sendo aí acabou de chegar a romper um pouquinho, né? Voltou, mas continuou trabalhando em cima dos 118.000. O que a gente tem aqui, gente? Um dia de alta tendência, muito forte, muito bem definida depois do período da tarde. A gente segue o plano, faz a retração. E a gente pode ver que a gente vem trabalhando, inclusive, perto do topo. As médias já não estão mais viradas para cima no final do pregão. Vamos ver se a gente abre com gap de alta aí amanhã. Testar topo, tá? Para a gente continuar subindo, tem que romper o 118.330, tá? Se ele abrir com gap de baixa, a gente pode tentar buscar lá a retração de 50 ou até a média de 200. Perdendo eles dois, a gente pode vir testar fundo em 115.660, tá? Vai ser uma queda bem forte caso isso aconteça. Uma queda de quase mais de 2.000 pontos. Se tratando do diário, tá? A gente voltou a romper topo, a gente voltou a trabalhar para cima, mas também não teve força para romper topo. A gente está muito próximo às bandas de embólica, dificilmente a gente fecha, né, o mercado acima, então pode ser que a gente rompa este topo e volte a cair depois disso, tá? Então vamos ficar esperto. Se a gente puxar aqui o resto dos dias, ó, dificilmente a gente fechou acima, tá, da linha branca, que seria o desvio padrão aqui, ó. Nenhum dia a gente conseguiu fechar acima. Nos dias que a gente fechou muito próximo a ela, o mercado recorrigiu. Então a gente pode ver que como serve de resistência essas linhas aqui, tá? Eu não acredito que a gente vai conseguir fechar acima ou trabalhar muito perto dela. Acredito mais numa possível correção, principalmente porque a gente atingiu lá o nosso terceiro alvo, inclusive rompemos, tá? Vamos ficar de olho. Acho que é um cenário importante. Pode ser que o mercado continue também dando essa puxada para cima a fim de resetar, tá? Toda a queda durante a pandemia. A gente está muito próximo ao topo histórico anterior. Falta coisa aí de 5.000 pontos. Acredito que no Ibov falte menos ainda. Vamos dar uma olhada aqui. Aí galera, falta nada. Falta menos de 1% para atingir o topo histórico de novo. Então pode ser que o mercado vá buscar, mas sinceramente acho que a gente não... Em relação ao começo da pandemia, a gente não está muito melhor, né? Obviamente, a Bolsa de Valores não reflete toda a nossa economia, né? É apenas, na verdade, é pura especulação, mas ainda assim acho que é uma alta exagerada para o momento que a gente está, principalmente com a gente voltando a trabalhar na faixa amarela, né? Os países europeus já estão tudo fechando de novo, nos Estados Unidos já teve caso de 3.000 mortes num dia, né? A situação não está legal, então é esperado sim uma correção mais violenta, tá? Não sei se
o quão forte ela vai ser, mas acredito sim que a gente pode voltar de repente a testar as médias, né? Falando do diário, ó, a gente tem uma queda forte ali. A gente faz muito tempo que a gente não bate nas médias. De repente, se a gente for até ela, já é uma queda de 4.000 pontos. A gente pode, inclusive, armar um pivôzinho de baixa, fazer uma queda maior. Testar a retração de 50% de toda essa alta, tá? Que seria lá perto dos 105.000 pontos. Então, tem espaço para cair. E, na minha visão, um espaço maior para cair do que continuar subindo. Beleza? Mas, obviamente, a gente segue o gráfico, a gente segue o preço. Ele que ordena aí o que a gente tem que fazer no dia a dia. Beleza, gente? Qualquer coisa aí, tirem as dúvidas no fórum ou na sala ao vivo lá com a gente. Valeu? Lembrando que a sala ao vivo amanhã vai ser aberta, tá? Quinta e sexta-feira a sala vai ser aberta para os alunos da Falco. Valeu?